Continuaremos agora nosso ciclo de palestras e convidamos o professor Elaine Marcial, da Universidade de Brasília, a iniciar sua exposição sobre o tema Metodologias de Construção de Cenários Prospectivos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite por estar aqui. E, em segundo lugar, dar os parabéns à Força Aérea pela iniciativa, porque eu vivia brincando com alguns amigos da aeronáutica, né? E quando é que eles iam usar a habilidade de voar para olhar para o futuro. Porque sem você dar permissão para a sua mente de voar, a gente nunca vai conseguir fazer bons estudos. E das forças que eu acompanho há bastante tempo, eu faço parte, inclusive, do núcleo de pesquisas, estudo de futuro da Escola de Guerra Naval, eu não vi um movimento aqui da Força Aérea e estou muito feliz, já que os desafios são grandes e, principalmente, no que diz respeito ao espaço, existe aí uma oportunidade fantástica, mais uma vez, para o nosso país, e eu espero que a gente não perca a oportunidade, que eu nunca vi um país que tantas oportunidades batem à porta e que a gente não consegue avançar. Para onde será que eu viro? Acho que foi demais. Sim. Já que agora foi, tá. Bom, então, seguir aqui a nossa agenda, eu vou fazer uma pequena introdução. Depois nós vamos falar um pouquinho por que se constroem cenários prospectivos, então vou focar um pouquinho no produto. Depois, por que o método é tão importante, quais são as diversas metodologias existentes, e, por fim, eu trago aí alguns estudos de caso. Eu não sei o que não passa. Passou. Bom, por que a gente precisa olhar para o futuro? Porque nós estamos aqui formular estratégia, vamos tomar decisão. Então, seja para a formulação, ou seja, para a estratégia, você precisa do quê? De informação para poder tomar decisões. Entretanto, a gente vive um mundo altamente disruptivo, volátil, incerto, turbulento, e que isso dificulta esse processo decisório, dificulta o processo de formulação, inclusive de estratégia. Eu costumo dizer que os nossos paradigmas ainda não estão definidos. Por isso é que a gente, assim, entra e sai de crises. Por quê? Porque nós estamos pautando as nossas decisões em modelos passados. Nós ainda não viramos a chave. Nós estamos tentando resolver os problemas do presente com métodos, tecnologias do passado. Nós vamos precisar nos reinventar. Nós vamos ter que abrir mão dos nossos modelos mentais para conseguir enxergar o mundo hoje e realmente propor soluções. Muitas das tecnologias que vão revolucionar a nossa vida ainda estão em testes. Outro dia mesmo a gente estava discutindo sobre veículo elétrico. Quando eu olho para veículo elétrico, eu olho assim, será que essa vai ser a tecnologia futura? Porque eu vejo tanto problema ali que eu
acho que vai ser uma transição como foi o Blu-ray. Ele passou um pouquinho, logo depois foi substituído pelo streaming. Até porque existe muito investimento em outros tipos, né, de geração de energia, de formas, né, como você vai poder trabalhar essa questão da mobilidade a baixo carbono. E aí, o inusitado, ele pode, então, emergir a qualquer momento. Então, para você tomar decisão e formular estratégia, e um mundo, né, com alta volatilidade, incerteza, altamente complexo, né? Tem muita gente que diz, a complexidade aumentou. Às vezes eu questiono, será que foi a complexidade que aumentou ou foi a nossa capacidade de enxergar o quão complexo é o ambiente em que a gente vive? E aí nós lidamos com a ambiguidade da informação. Para fazer isso, nós precisamos do quê? De informação. Entretanto, não é qualquer tipo de informação, mas informação que porta o futuro. Por que porta o futuro? Porque quando eu vou tomar uma decisão, apesar de eu tomar a decisão hoje, ela embarca consequências no futuro. Então, ela tem que estar conectada. Se eu tomo decisões baseadas em conceitos passados, eu daqui a pouco estou lidando com o mesmo problema outra vez. Né? Até tem uma frase bastante interessante do professor Godet, que é uma das grandes referências na área de prospectiva, que ele diz que o mundo muda, mas os problemas são os mesmos. Por quê? Porque você não consegue resolvê-los, né? Não consegue acompanhar isso. Então, há uma necessidade da gente produzir informação sobre o futuro. E o futuro, ele tem determinadas características. O futuro é sempre múltiplo e incerto, ele vai ser sempre uma surpresa, ou seja, ele vai nos surpreender permanentemente com eventos inusitados. Ele é construído em função das decisões dos atores, dos grandes investidores, de quem tem bolsa política, mas também ele é influenciado por grandes forças que estão em atuação no ambiente. Além disso, ele vai ser sempre um construto da nossa imaginação. Por quê? Porque o futuro não existe, ele não está dado, ele está por ser construído. E por isso, a imprevisibilidade associada a ele. Então, você conseguir prever o que vai acontecer é muito difícil, mesmo no curto prazo. Eventos inusitados podem bater a porta o tempo todo e aquelas previsões todas ruírem. Então, vejam, né, nós estamos agora, né, veja quantos acontecimentos, né, que nos surpreenderam no início dessa década. Nós começamos com o Covid, depois guerra da Ucrânia, e em seguida, se terminar uma guerra, já entramos, né, numa nova guerra lá com a faixa de Gaza. Então, quer dizer, ou seja, um evento atrás do outro, impedindo que determinadas visões que tinham sido construídas tenham continuidade. Então, o inusitado, ele bate sempre a porta, por isso a incapacidade de prever. Tomador de decisão adora a previsão. Ele quer saber o que vai acontecer. Ele adora o trabalho de pega-tendências, como a gente fez recentemente, né? Tendências mundiais de 2040. Né? A questão é que, quando você pega um material como esse, há muito mais incertezas ali dentro do que tendências. Os questionamentos são muito grandes. E toda vez que você fala de uma tendência ou de uma surpresa inevitável, que é uma grande força em atuação no ambiente, eu estou falando de algo com alta probabilidade de ocorrência. Isso não significa que ele é certo de ocorrer. A previsão, eu estou dizendo o que vai acontecer. E aqui a gente não tem
bola de cristal. E aí, nesse contexto, o único tipo de informação sobre o futuro que hoje a gente produz e que consegue capturar todas essas características do futuro são os cenários. Porque cenário é um tipo de informação, uma informação sobre o futuro que consegue, então, capturar todas essas características. E por que, então, que a gente constrói cenários? Cenários são histórias a respeito do futuro. E por que constrói histórias? Existem uma série de estudos que mostram que nós temos uma capacidade muito maior de absorver conhecimento contado em histórias do que em gráficos, números, tabelas, né? Ou até texto hard. E aí eu dou como exemplo um livro que eu ainda não consegui terminar de ler, mas se eu pretendo terminar até o final do ano, que chama-se 2041. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Ele foi escrito, ele tem 2 autores, mas o autor principal, eu esqueci o nome dele, que é um chinês, é um dos papas da área da inteligência artificial, por isso 4.1, né, que é o AI, né, Artificial Intelligence. E esse livro está estruturado de uma forma bastante interessante. Ele foca nos pontos, né, que ele considera que vão ser as grandes rupturas que a inteligência artificial vai trazer para a nossa sociedade. E cada tema é formado por 2 capítulos. O primeiro capítulo, ele fez uma parceria com o roteirista. E ele conta uma história de como tudo será com personagens. E o segundo capítulo é ele escrevendo, o doutor, né, o PhD dele, em inteligência artificial, aonde ele chega e explica cientificamente por que aquilo é possível de ocorrência. Quando a gente lê a história, pelo menos a minha experiência, a leitura flui rápida, você fica com as imagens. Quando você entra na parte técnica, aí ela já é mais rápida, ela já é mais lenta, ela tem uma dificuldade de você lembrar. E, por incrível que pareça, eu lembro das histórias, eu não lembro da parte rápida. Toda vez que eu vou comentar alguma coisa sobre inteligência artificial, eu faço as conexões com as histórias, mostrando, né, pelo menos é só uma experiência, mas eu já ouvi outras pessoas contando isso também, que eu sugeri a leitura do livro e concordaram que isso acontece, né? As histórias, elas capturam, né, como o pessoal da Shell diz, né, corações e mentes. Então, os cenários, eles vão nos ajudar a lidar com a incerteza. Por quê? Porque eles são construídos com base na incerteza. Eles vão, né, explorar e não só levar à compreensão e fazer com que as organizações repercebam o ambiente. Isso é uma frase, né, do Pierre Wack, que foi quem instituiu a metodologia de cenários na Shell, em que ele diz que os cenários é a arte gentil de reperceber o ambiente. É fazer com que você consiga enxergar o ambiente de uma forma diferente. Ou seja, os cenários eles vão iluminar o processo decisório, trazer novas lentes, novas formas de você enxergar o ambiente. E é por isso que a metodologia ela é tão importante. Os cenários, então, devem descrever futuros imaginários, porque, como eu falei, o futuro não existe. Você tem que ser capaz de imaginar. Por isso, ele é um processo criativo. Ele junta arte com cientificidade. Por quê? A cientificidade é porque você tem métodos para dar suporte a isso. Você tem uma série de estudos que vem crescendo anualmente. O volume de publicação na área ele só cresce. Tentando dar um reforço científico
a essa área tão criativa, que deve estimular o pensamento, né? E ele vai sempre construir futuros alternativos. Por quê? Porque como eu não consigo prever o que vai acontecer, o máximo que eu posso fazer é imaginar possibilidades de futuro. Como eu falei, o futuro ele é sempre múltiplo e incerto, e fazer, então, com que a gente reperceba o ambiente. Já o conceito de perspectiva, ele é um conceito que foi desenvolvido na década de 50 pelo francês, né, filósofo Gaston Berger, era um filósofo do futuro, eles estudavam, né, questões ligadas ao futuro, e ele diz que olhar longe, preocupar-se com o longo prazo, olhar amplamente até você entender, né, as interações. Veja que a década de 50 é a década, né, da teoria geral dos sistemas, então está todo mundo falando do quanto as questões são conectadas, né? Olhar fundo até encontrar os fatores e tendências que realmente são importantes. Então, a gente tem essa noção de algo, não é porque é legal, que é interessante, que eu vou colocar no trabalho, porque eu gosto daquilo, mas sim o que realmente importa, o que vai fazer a diferença, né? Arriscar. Então, ou seja, você está falando de apostas, porque o futuro pode dar qualquer coisa, a sua aposta, inclusive, pode dar errado. Mas se você tiver um estudo consolidado, parcerias estratégicas, grandes chances de você ter sucesso. E, por fim, levar em consideração o gênero humano, né, que é o grande agente capaz de construir o futuro, de modificar, né, o que a gente vive. Então, quando a gente fala de cenários prospectivos, nós estamos falando de um olhar para o longo prazo. E aí eu quero dar um destaque aqui que não é necessário, cenários não são usados só para longo prazo. A gente pode trabalhar cenários para curto prazo, eu vou trazer alguns exemplos aqui. Então, os cenários eles vão nos ajudar a pensar fora da caixa. Então, ele deve instigar realmente que se pense fora da caixa, para que você consiga enxergar o que você não está vendo. Nos libertar dos problemas que vivemos hoje. Por quê? Porque o hoje, ele precisa da gente. Então, nós temos que sermos capazes de abrir mão desse hoje para conseguir enxergar o amanhã. Não é que o hoje não influencia no amanhã, mas a solução está no amanhã e não hoje. Se a gente ficar preso ao hoje, a gente não consegue enxergar as soluções. E aí, aqui, ó, isso aqui é uma foto, não sei se está muito clara, né, das ruas de Londres, né, no final do século XIX. Um dos maiores problemas que Londres enfrentava, né, que tirava o sono dos tomadores de decisão, era a quantidade de cheiro que tinha nas ruas. Ele dificultava o deslocamento, ele trazia problemas sanitários, doenças, um mau cheiro tremendo, porque isso aumentava a quantidade de cavalos circulando. Eles viviam realmente tentando resolver esse problema. E como é que eles resolveram? Eles não resolveram. A tecnologia, substituindo o cavalo pelo automóvel, solucionou o problema do sistema. Então, ou seja, uma tecnologia que lá da frente, que não tinha nada com tudo que eles estavam pensando e como é que eles iam resolver o problema do hoje. Então, por isso que eu digo, né, a solução pode estar no amanhã e não no que nós temos hoje. Então, pensar fora da caixa nos leva justamente a essa situação, da gente conseguir, né, abrir mão das amarras do presente e olhar para frente. E aí, com isso, nós vamos melhorar o nosso processo decisório. Por quê? Porque nós vamos criar memórias a respeito do futuro. O que é isso? Memória a respeito do futuro. Quando a gente, ao longo da nossa vida, nós vamos construindo memórias.
E elas são armazenadas no cérebro em um local em que a gente consulta toda vez que nós vamos tomar decisão. Então, sempre que se toma decisão, você consulta as suas memórias. Então, se você tomou decisões acertadas, você vai entender e repetir aquelas decisões. Por quê? Porque as suas memórias são fortes e positivas. O problema é que as decisões tomadas ontem não necessariamente vão te ajudar a responder as questões do presente. Você precisa enriquecer com memórias a respeito do futuro, que é um dos cenários nos trazem, memórias a respeito do futuro. E toda vez que você estuda o futuro, e você experimenta esse futuro dentro de um processo de cerebral training, o que acontece? Você cria essas memórias e elas passam a te auxiliar no processo decisório. Ele vai, então, te ajudar a lidar com o mundo VUCA, vai orientar o planejamento, tanto de curto, médio, quanto de longo prazo. Na realidade, ele vai permitir que haja um alinhamento estratégico entre esses tempos, orientar os investimentos de agente econômico e, principalmente, nos ajuda a gerar sinergia. Por que os métodos, então, são importantes? Nós tivemos a oportunidade de visitar, em setembro, várias organizações internacionais na Europa, e foi interessante, foi unânime, todas elas colocando que o método era mais importante do que o próprio produto final, porque é dentro do processo que você vai gerar aprendizado organizacional, que você vai criar essas memórias a respeito do futuro. Esse processo de debate, inspiração, de instigar a criatividade é que vai trazer as soluções que a gente precisa e não o documento final. O planejamento por cenários, ou cenários planning, eu tenho procurado abrir mão um pouco do termo em português e usar mais o termo em inglês, eu tenho uma explicação. É um nome, porque ele vai além do planejamento. O processo de cenários planning, ele é um processo de gestão estratégica. Ele não termina nem com os cenários nem com a estratégia, porque ele embute a necessidade de monitoramento, já que o futuro é múltiplo e incerto e você precisa estar permanentemente atualizando os cenários até que eles não te respondem mais, está na hora de você fazer novos cenários. Além disso, é esse processo de monitoramento que faz com que você faça o quê? Alinhe a sua estratégia, reoriente ela, ou até mesmo saia, surge a necessidade, às vezes, de você sair com estratégias emergentes, não faziam parte do que foi pensado inicialmente. Então, o processo, ele examina não só o que é provável, mas também o que é improvável. Porque ainda mais num ambiente em que a ciência e a tecnologia estão evoluindo numa velocidade tão rápida, muitas das coisas que podiam ser pensadas como improvável, essa pensava assim, Júlio Verne, por exemplo, hoje se tornam, são realidades, fazem parte da vida corriqueira. Então, eles devem desafiar a sabedoria convencional, que ele vem dentro da capacidade de você perceber o ambiente, de você ver que não é bem aquilo. Então, você está aberto para quebra de paradigmas, até porque o futuro pode ser muito diferente do que você havia imaginado. E aí, o principal propósito do processo é você justamente mudar o pensamento atual para que você possa efetivamente melhorar a tomada de decisão. É um processo que muda modelos mentais, melhora a conversa estratégica dentro das organizações. Na realidade, o que a gente percebe é que a maior parte do tempo consumido pelos executivos
em discussões táticas e operacionais e não em discussões estratégicas, que deveria ser o foco deles. E, a partir do momento que você institui um processo de scenarios play, você faz com que esse debate, essa conversa dentro da organização, saia desse nível tático operacional para um nível mais estratégico. Então, o processo, como eu já falei, ele vai demandar monitoramento para ajustar a estratégia, para você lançar mão de estratégias emergentes, ou então para definir quando é a hora de construir novos cenários. As diversas metodologias. Bom, tem vários autores que dizem que a gente ainda vive um caos tecnológico na área. Por quê? Porque existe uma diversidade de metodologias. Alguns autores classificaram essas metodologias em três, eles chamam de escola, eu não gosto muito do termo, porque para mim uma escola científica ele tem que estar sob um guarda-chuva de paradigmas diferentes. Eu não vejo paradigmas diferentes aqui, eu vou mostrar por quê. Para mim, olhando para o futuro, estudos de futuro, o que eu consigo ver como dois paradigmas muito distintos é foresight de um lado e forecast do outro. Até tem uma observação bastante interessante, né, que o pessoal da Shell compartilhou com a gente, nós estivemos visitando lá em Londres, que eles disseram o seguinte, né, que a área de forecast na Shell tinha crescido muito e ganharam muita força. E eles chegaram ao ponto de levar a diretoria na Shell que não havia necessidade de ficar construindo aquelas historinhas, assim mesmo, as historinhas. Né? Bastava as previsões que eles estavam fazendo, né? Os modelos preditivos. E aí o senhor da Shell virou para ele e disse assim, meu caro, se eu for formular uma estratégia com base nos seus modelos, eu vou estar tomando decisões em cenários do passado. Eu preciso que alguém olhe para o futuro. Eu achei assim fantástico, né? Por quê? Porque qualquer modelagem ela é baseada em cima do quê? Dos dados das séries históricas, dos dados que eu coletei do passado. E aí eu projeto, faço simulação, o que eu quiser com esses dados. Eu não sou estatística de formação, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas isso é uma coisa que funciona muito bem nas áreas biométricas, mas sim, economia é uma desgraça, né, na minha avaliação. Né? Então, você está olhando para o passado e não abrindo a sua mente para pensar em eventos disruptivos futuros, de possíveis novos atores que hoje são coadjuvantes e que roubam a cena no desenrolar da história, né? Então, que novos que surgem que você não estava nem vendo, porque ao longo da nossa vida a gente desenvolve uma série de pontos cegos em função dos viéses cognitivos que a gente vai construindo ao longo da nossa história. Então, aqui, vamos dizer assim, grupos temáticos, né, que seguem a lógica intuitiva. Ela surge na rede com Herman Kahn e ganha um espaço muito grande, né, na Shell com Pierre Wack. A escola probabilística, que não é modelagem nesse tipo de fazer previsões, né, mas que foi desenvolvida também na Red Corporation, ganhou um espaço grande no Future Groups, que é voltado para impactos cruzados e análises de tendência. E a escola francesa, que começa com Gaston Berger, que se fortalece com os métodos do Michel Godet. Lá fora, o que eles estão usando não é métodos, isso a gente perguntou lá, né? Qual método você usa? Essa é a Shell, que já está na terceira geração do método deles e que segue o método. As demais instituições, eles trabalham com o que eles estão chamando de um toolkit. Ou seja, eles têm
uma lista de ferramentas que eles vão agrupando de acordo com a necessidade, o perfil da organização, ou as necessidades informacionais que eles precisam para entender determinadas variáveis. Então, vejam que eles têm um fio condutor. A gente desenvolveu isso até aqui no Brasil, que é o modelo simples, que ele não é um método, é um modelo onde você tem, né, as grandes etapas e você vai agregando as ferramentas de acordo com a sua necessidade. Até quando a gente teve no Go for Science, que é ligado ao primeiro-ministro inglês, a área de foresight do primeiro-ministro inglês, eles disseram que a dificuldade de seguir um método específico é porque cada instituição que se junta à rede dele, ela está num nível diferente. Algumas já faziam cenários antes, outras não. Então, você tem que começar com ferramentas mais simples para quem está iniciando, para depois você entrar em ferramentas mais complexas. Porque senão a pessoa acaba desistindo, vamos dizer assim, do processo, né? E uma outra ponto interessante é o apoio da tecnologia, principalmente para você conseguir ouvir muita gente e tratar esses dados. Por quê? Porque para você construir cenários, você precisa o quê? Você precisa de informação sobre o futuro, e muito associada a percepções que os experts ou os stakeholders têm a respeito do futuro. Então, você precisa ter a capacidade de capturar. A gente fazia isso muito com workshops, onde você reunia pessoas para fazer essa extração de conhecimento. O problema é que, quando você faz workshops, você tem que ter um número restrito de pessoas. Então, você deixa de ouvir muita gente. Além disso, nem sempre todo mundo tem a agenda para estar presente naquele dia e naquele horário. A partir do momento que você faz uso de uma ferramenta que consegue capturar essas informações e tratar essas informações para que você possa dar agilidade ao processo, isso é interessante. Em geral, o processo de planejamento do cenário leva de 8 meses a 1 ano. A gente já conseguiu reduzir o processo completo para 6 meses, usando, no caso, aí, a Socialport, que é uma ferramenta construída especificamente para apoiar esse tipo de processo. E por que isso? Olha, assim, no caso do Brasil 2040, que é um projeto que a gente está conduzindo agora, o que nós fizemos? Nós capturamos as sementes, ouvimos muita gente, e fizemos oficinas que antes eram de um dia inteiro e meio-dia, só para a gente discutir com experts daquelas temáticas, pegamos as sementes, separamos por temas, juntamos os experts e assim, debatam isso e deixam ficou faltando alguma coisa. Então, isso dá muito mais agilidade do que você fazer o processo inteiro, né? Ou fazer determinados cálculos à mão. Então, hoje, a gente já tem na ferramenta, né, uma série de... quer dizer, na plataforma, uma série de ferramentas que ajudam a esse processo, e agora nós estamos avançando a parte de simulação, que é você integrar, né, no caso, as probabilidades de ocorrência que você pode adquirir de um Delphi, né, e por meio de impactos cruzados, usando simulação Monte Carlo, você conseguir simular cenário e conseguir fazer variações nele. Exemplos de cenários e algumas lições aprendidas. Então, eu trago aqui algumas experiências nossas dentro do processo de construção de cenários. Cada uma delas usou métodos diferentes e ferramentas diferentes. Não tem nenhuma dessas experiências aqui que a gente conduziu que eu diga, o método foi igualzinho.
Então, quando eu estive na Europa, eu fiquei muito feliz de ver que eu não era a única que não gostava muito de estar presa ao método, porque a experiência me mostrava que eu precisava experimentar, né? Conhecer as diversas ferramentas ligadas ao FOSSAID e conjugar elas de acordo com as necessidades do projeto. A gente não vai ter tempo de passar o vídeo, porque ele tem 14 minutos, mas quem não assistiu, a palestra vai ficar aí, né? Tem um link. Eu entendo que vale a pena vocês darem uma olhada nesses cenários. Por que eu tenho destaque nesse projeto? Porque esse projeto ele conjuga ferramentas das 3 escolas do FOSSAID. Então, ele tem métodos da lógica intuitiva, ele tem métodos da escola probabilística e ele tem métodos da escola francesa. Nós conjugamos tudo para termos uma compreensão melhor do comportamento dessas variáveis, né, para esse trabalho. A gente traz aí também. Acho que tem como voltar. Como é que eu volto aqui? Aí, desculpa. É que eu pensei que eu tinha. É que eu fiz um texto, e no texto eu estava decorrendo sobre ele, mas aqui eu acho que vale a pena destacar. Então, eu já falei sobre esse trabalho aqui, no caso do Brasil, né, 2035, que a gente usou ferramentas das 3 escolas. Esse trabalho que a gente fez aqui, do Estudo de Futuro para a Inteligência Competitiva, ele foi feito na década de 2000 e nós usamos o método Brumbach. Tá? Então, foi um estudo feito usando, inclusive, as ferramentas do Brumbach. O que aconteceu? Quando nós chegamos no final do estudo, a matriz de modicidade de dependência que o software gera fez com que todas as variáveis caíssem num quadrante que a gente chama de ligação, ou seja, ela tem muita importância e muita dependência. Variáveis muito chaves, todas as variáveis. Aí eu disse, gente, nunca tinha visto um negócio desses, né? Como é que a gente trata uma situação dessa? Eu fui pesquisar para ver se tinha na literatura algum caso dele, e eu achei, inclusive, um texto do professor Poder explicando o seguinte, que isso acontecia quando você estava lidando com sistemas muito instáveis. E aí, os experts, né, esses sistemas estáveis, geralmente, eram sistemas muito novos, em que os experts não conheciam muito bem as relações entre as variáveis. Não tinha tido tempo suficiente para que eles tivessem uma compreensão adequada do funcionamento do sistema. Então, quando você chega numa situação como essa, os cenários que o software gera não ajudam. Não te ajudam a construir possibilidades do futuro. Então, o que a gente fez? Para sairmos com as nossas histórias aqui, eu peguei uma ferramenta do professor Godet, que se chama análise morfológica, e construiu os cenários. O Brumbach, que é um grande amigo meu, foi meu mentor, foi a primeira pessoa, né, que eu tive contato, que fazia cenários e tudo, eu aprendi muito com ele. Toda vez que eu falo isso aqui, a gente usou o método dele. Não usou não, porque no final você botou uma outra ferramenta lá. Tá bom, tá bom. Mas, eu estou dizendo, a necessidade que você tem, né? O Exército também usava o método Brumbach, e hoje ele alterou. Eles me chamaram uma vez, mostrando os resultados, dizendo assim, o que a gente faz com isso? Por quê? Porque quando você usa em particular para fazer simulações, você precisa ter eventos que têm aulas de probabilidades, incertos, mais ou menos. Você tem que ter um robô ali para que você consiga capturar. O sistema de uma forma geral.
Quando você foca só nas incertezas, ele dá um problema. Você só tem certeza ali. E eles foram refinando o processo de tal forma que chegaram numa situação como essa. Então, você tem que usar um monte de ferramenta para olhar para o futuro e construir os cenários. No caso aqui, os cenários pós-Covid, e esses cenários da influenza aviária, nós usamos um método chamado de mini-cenários. Nós estamos fazendo, inclusive, alguns testes grandes com a Escola de Inteligência do Exército, né? O colega está fazendo mestrado lá com a gente. Nós estamos fechando essa primeira parte e vamos aplicar isso em 3 estudos durante o ano que vem. O método de cenários, ele possibilita, com o uso de ferramenta tecnológica, que você encurte o processo para umas 40 horas, 48, ao mês e pouco. Em função de, eu vou trabalhar, por exemplo, no caso lá, um dos testes que nós vamos fazer, nós vamos juntar um pessoal do CIER, bom, todo mundo sabe o que é CIER, né? Vamos juntar o pessoal do CIER, que são experts num assunto muito específico. Então, assim, não é para você fazer um planejamento de nada, é para responder a uma questão estratégica do tomador de decisão que tem uma incerteza muito grande. Então, nós vamos ficar fechados uma semana e rodar o processo todo de construção de cenários ali, usando a tecnologia e experts, a necessidade que você tenha de pessoas que conheçam muito o assunto. Ou então, como a gente fez no caso do Covid, nós ouvimos mais de 300 pessoas de diversas áreas, em um curtíssimo espaço de tempo para tratar de um tema específico. E aqui, esse cenário aqui de segurança, violência e segurança urbana, esse foi um trabalho que a gente fez com o IPEA, a gente ia dar um curso lá, e quando eles me chamaram para a gente fazer esse trabalho juntos, o colega, né, o Helder, disse assim, eu perguntei, você quer algum método específico? Como é que você quer trabalhar? Não, quero com o Godet, porque eu achei que o Godet é o método mais científico que a gente estudou. Então, fomos com o Godet até no final, até uma determinada etapa, onde a gente monta a matriz de motricidade e dependência. E várias variáveis caíram no quadrante que era fora do sistema e disse, está errado. Os experts responderam de forma errada, não entenderam como é que temos que fazer tudo outra vez, tinham mais de 40 variáveis, isso não vai dar certo. Então, vocês vão fazer assim, vamos fazer tipo uma prova real, vamos usar a importância e incerteza, que é um método usado pela lógica intuitiva, e a gente enxerga, você está dizendo que eles são importantes, mas eles são realmente importantes e certos. E aí, o que aconteceu? A maior parte das variáveis não eram importantes, ou não tinham grande certeza, estavam realmente fora. Foram 6 variáveis selecionadas, nós repetimos a motricidade e dependência para essas 6 variáveis, e somente 3 subiram. E mesmo assim, essas 6 estavam como variável de pelotão, ou seja, naquela linha. E por fim, para destaque aqui, os cenários do BUG 2000, esses foram a metodologia da GBM de Cavatar. Os demais foram todos conjugando métodos. Né? Uns usavam uma ferramenta, outros, né? Sempre seguindo o que a gente chama, então, do modelo simples. Eu trouxe aqui alguns exemplos que também ficam para vocês darem uma olhada, né, de alguns cenários que já foram construídos e que trazem ensinamentos de como é que a gente deve contar essas histórias. E, por fim, quais são os aprendizados que a gente teve, né, durante aí, sei lá quantos anos, né, desde 96 aí nessa jornada. Né? Então, o primeiro é o comprometimento da alta gerência. Como exemplo da Rachel, né, que chega e diz, olha, eu quero as histórias, porque são elas que fazem eu enxergar as possibilidades do futuro. Desculpa, e não a modelagem.
né? Então, esse comprometimento é importante, a participação dele, ele precisa estar periodicamente informado durante o processo de construção para que ele registre da onde aquelas histórias vão vir. Porque se ele não tem registros de quais são, por exemplo, quais são os condicionantes de futuro, da onde vieram isso, né? Ele concorda com as lógicas, né, com as ideias forças dos cenários, antes mesmo de você regir, eles têm que ser envolvidos nesse processo. E aí vem o segundo ponto, que é ele tem que ser participativo. E não é só do tomador de decisão, né? A gerência média também tem que participar desse processo. Não é só os experts que participam. Por quê? Estão no dia a dia tomando decisões e eles precisam gerar risco. Então, eles precisam participar, estarem atentos, acompanharem esse processo. E aí, a importância do participativo. Ele tem que ser participativo não só com pessoas dentro da organização, mas de fora da organização. Por quê? Porque toda organização ela cria viés cognitivos, ela tem sua cultura, tem sua forma de ver o mundo. Ela precisa oxigenar, e ela oxigena olhando fora, trazendo visões de experts de fora. O processo ele é mais importante realmente que o produto. É ele que vai fazer com que você mude seu modelo mental. E aí, para isso, você tem que estar aberto para ouvir pessoas que pensam diferente de você, que tragam ideias novas, e não criar resistência para aquilo. Considerar que aquilo, sim, pode ser futuro. E o conhecimento, né, do processo, muito mais do modelo do que de um método específico, e das ferramentas do Foresight. Quanto mais ferramentas vocês conhecerem e saberem utilizar, melhor vai ser o resultado do trabalho de vocês. Mas, sem sombra de dúvida, a qualidade da informação é chave, porque não adianta nada você ter um processo fantástico, conhecer 300 mil ferramentas, se o que está entrando nesse processo é lixo. Vai sair lixo. E outro, apoio de ferramenta tecnológica, ela é chave porque ela dá agilidade, faz com que você consiga ouvir muita gente. E saber usar os cenários, que também não adianta nada você construir um instrumento se você não sabe usar. E aí eu recomendo esse livro aqui, que é bem recente, do professor Chernak. Ele é considerado hoje um dos maiores teóricos da área, com uma quantidade enorme de artigos publicados. E aí ele diz, né, como é que você vai usar os cenários para formular a sua estratégia, para testar a sua estratégia e as decisões, para a tomada de decisão e para inovar, em especial, em investimentos. Bom, gente, eu passei um pouquinho do tempo, mas eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, entregar aqui para a biblioteca de vocês esse nosso último livro. Obrigada.